coração. Aleluia. Uma boa noite. Que a paz esteja contigo. Em nome de Jesus Cristo, essa palavra está sendo anunciada. Essa é uma noite maravilhosa para ouvir a mensagem do Evangelho. Maravilhosas são as palavras de Jesus Cristo, fiéis e verdadeiras, dignas de toda aceitação. Essas palavras, porém, anunciam a todos em todos os lugares que se arrependam, que Deus tem determinado um dia em que há de julgar o mundo. E isso então Deus, Ele deixou certeza, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos. Portanto, a ressurreição de Jesus Cristo, ela traz uma certeza do juízo de Deus. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um sinal milagroso em que Deus vai salvar o homem, mas também que Ele há de vir para julgar o homem. Por isso se prepare. Prepara-te para se encontrar com Deus. Se prepare. A Bíblia fala que o dia do Senhor Ele vem como um ladrão, o qual as pessoas menos esperam. Serão pegas de surpresa. Serão pegos desapercebidos. Assim como o relâmpago parte do Oriente, logo se avista no Ocidente, será a vinda do Senhor. A vinda do Senhor será tão breve como um piscar de olhos, como um relâmpago. Não vai dar tempo de se preparar para estar diante dele. Não vai haver tempo para se arrepender. Não vai haver tempo para deixar os seus pecados. Na vinda do Senhor não haverá mais tempo para nada. Não haverá mais tempo para tomar as suas escolhas diante de Deus. Na vinda de Jesus não restará mais tempo. Não terá mais oportunidade. Por isso entra pela porta enquanto ela ainda está aberta. Porque estreita é a porta, apertado o caminho, qual conduz à salvação, e poucos são os que encontram esse caminho. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem e guardam, ouvem e praticam as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo, o tempo está se aproximando. Coloca a vida em ordem diante de Deus, endireita os caminhos, arrependa-se, deixa o ímpio os seus maus caminhos e venha se tornar para Deus. A mensagem de Tessalonicenses, segunda carta de Tessalonicenses, vai dizer, no seu último capítulo, capítulo de número 4, versículo 13, está escrito acerca da vinda do Senhor. E a vinda do Senhor está tão próximo quanto posso imaginar. Por isso, assim diz a palavra: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor.
Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Não sejamos ignorantes acerca da vinda do Senhor. Não sejam como ignorantes para se encontrar com o Senhor. Não estejam desapercebidos para o dia do Senhor. A Bíblia diz assim que não devemos estar ignorantes acerca desse dia, porque certamente nós, os que estivermos vivos, veremos o dia do Senhor, o seu juízo. Porém, aqueles que dormem não procederão naquele dia. Eu quero, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Muitas pessoas vivem sem esperança, mas a Bíblia fala que nossa esperança, ela está em Jesus Cristo. Muitas pessoas caminham sem esperança, mas a nossa esperança, ela vem do Senhor. A nossa esperança, ela está em Cristo. A Bíblia fala em Salmo 121, eleva os olhos para o alto monte, da onde vem o socorro ele vem do Senhor. O socorro vem do Senhor que fez os céus, o Senhor que fez a terra. Por isso que muitas pessoas não têm esperança alguma, porque de fato a sua fé está, ou melhor, a sua incredulidade, ela excede a sua fé. E assim a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus, a fé vem por ouvir a palavra de Deus. Sabemos que assim, o dia do Senhor, quando Jesus Cristo vier, os mortos ressuscitarão para julgar, para serem julgados, para prestarem contas diante de Deus. A Bíblia fala que os mortos serão julgados na vinda do Senhor, mas nós, os que estamos vivos, não precederemos. Segundo a palavra de Deus, quando Jesus Cristo vier, os mortos vão ressuscitar para o juízo, e nós o veremos com os nossos próprios olhos, todos aqueles que passaram por essa vida, para que possamos testificar de tudo que essa palavra diz. A palavra antiga falou sobre um dilúvio, a qual houve sobre a face da terra, a qual Noé e sua família se salvou desse dilúvio. E a Bíblia fala que nós testificaremos naquele grande dia, porque nós que estamos vivos não seremos arrebatados primeiros antes dos que já partiram, os quais serão ressuscitados por Jesus Cristo. Por isso assim a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Bem-aventurado é aquele que tem parte com Jesus Cristo quando ele vier para ser glorificado. Bem-aventurados são os que são puros de coração, e nós sabemos que só Jesus Cristo pode tornar o homem puro de coração. Jesus vai dizer que se não se tornardes como um dos pequeninos, não podemos entrar no reino de Deus. Ou seja, Jesus ele diz que devemos ter a pureza do coração de um pequenino para entrar no reino de Deus. E muitas pessoas acham que ser católico vai salvar ele do inferno, outros acreditam que ser dizimista e ser evangélico vai livrar ele do inferno, outros acreditam que pagar o seu dízimo vai repreender o diabo, vai repreender Satanás. Mas a Bíblia fala que se não tiver o coração como um dos pequeninos, não entrarão no reino de Deus, porque dos tais é o reino de Deus. Por isso Jesus fala: não os impeçais, não os impeçam de vir até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Jesus estava observando as crianças, elas estavam ali vendo a pregação de Jesus e atentas ao que ele falava. Sempre as crianças, elas estão atentas ao que do reino de Deus se manifesta. Sempre as crianças estão atentas àquilo que de Deus vem, porque a Bíblia fala que dos tais é o reino de Deus. E assim Jesus falou: não os impeçam de vir até mim, porque dos tais é o reino de Deus. Então, se você quer herdar o reino de Deus, o certo não é você ser
um evangélico, um católico, um religioso, mas necessário nascer de novo, se tornar puro de coração como uma criança para entrar no reino de Deus, sem malícia, sem orgulho, sem avareza, sem soberba, sem inveja, sem ódio, sem sentimentos profanos. Se o homem quer entrar no reino de Deus, ele precisa deixar a bebedice. A embriaguez o levará para o inferno. Se o homem quer entrar no reino de Deus, ele precisa deixar o seu orgulho, a sua malícia do seu coração, o seu adultério, a sua fornicação. Todos os homens ímpios devem deixar os seus maus caminhos se quiserem entrar no reino de Deus. Jesus ele vai dizer, se quiser entrar no reino de Deus, é necessário negar a si mesmo, tomar a sua própria cruz e seguir após mim. Necessário é negar a si mesmo, tomar a sua cruz. A cruz é renúncia, renunciar o pecado. É necessário para entrar no reino de Deus. Para entrar no reino de Deus é necessário renunciar todos os sentimentos de fornicação, todo o orgulho, toda a malícia, toda a bebedice, toda a feitiçaria. Não encontre em vosso meio. Se você de fato teme descer ao inferno, precisa ouvir a palavra de Deus, que diz para temer ao Senhor antes de qualquer uma dessas coisas, porque Ele sim tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Temam a Deus, porque Deus tem o poder para lançar o corpo e a alma no inferno. Deus tem poder para fazer além disso. A Bíblia diz que Deus no último dia ressuscitará os mortos. O lago de fogo, enxofre e o inferno serão tudo lançados no mesmo lugar. Deus lançará dentro do lago de fogo e enxofre o inferno junto com os mortos que nele há. Por isso se prepare para estar diante do Senhor, porque segundo a Bíblia diz, o juízo de Deus é segundo o que cada um pratica, será segundo a sua palavra. O juízo de Deus não será segundo o coração, não será segundo o padrão humano, mas será segundo a palavra de Deus. Jesus ele diz, eu não vim para julgar o mundo, mas porém a palavra que vocês têm ouvido, essa palavra é de julgar no último dia. Essa palavra vai julgar na última hora. Qual palavra? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai julgar no último dia. A palavra de Deus trará o juízo na última hora. Após a morte vem o juízo. A última hora pode ser ao fechar os olhos, ao descer a sepultura, ao descer o pó. Essa pode ser a última hora. Por isso a Bíblia fala, prepara-te para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Se prepare para se encontrar com Deus, o Senhor. O que tens preparado diante de Deus? E para quem será? O que tens preparado se pedir a tua alma nesta noite? Se ainda esta noite a tua alma tiver que estar diante do juízo de Deus, o que tens preparado? Será que você tem preparado diante de Deus salvação ou condenação? O que você tem diante do Senhor, o qual assim anuncia que deixe os maus caminhos e torne-se ao Senhor. É hora de arrepender-se, é hora de voltar-se ao Senhor, é hora dos ímpios deixar os seus maus caminhos. Isaías 55 diz, deixe todos os ímpios os seus maus caminhos e torne-se ao Senhor, porque Deus é benigno. Deixe o ímpio o seu mau caminho, deixe o ímpio o seu caminho de imoralidade, deixe o ímpio o seu caminho de homossexualidade, deixe o ímpio o seu caminho de embebedice, a tua embriaguez. Deixe o ímpio o seu orgulho do seu coração e torne-se para Deus. Deus é benigno, por isso que Ele enviou Jesus Cristo. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de uma tal maneira em que Ele enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é essa que creu naquele que Deus enviou.
quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. A condenação é essa, que a luz ela veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas mais do que a luz. Esta é a condenação. Jesus ele veio ao mundo, mas os homens o mandaram para a cruz para ser açoitado e morto. A luz veio ao mundo. Jesus diz: eu sou a luz deste mundo, e quem caminhar em luz jamais andará em trevas. A partir do dia que você começar a andar segundo a palavra de Deus, jamais você andará em vida de perdição, porque assim a Bíblia fala que Ele nos encontrou como ovelhas desgarradas, como ovelhas desprendidas, como ovelhas perdidas para o seu pasto. E assim Jesus ele é o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. A Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 25 que quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, Ele virá junto de milhares de seus santos anjos, onde Ele vai separar à esquerda os bodes, à direita Jesus vai separar as ovelhas, e então Jesus dirá às ovelhas: vinde a mim, benditos do meu Pai, possuam o reino de Deus que está preparado para vós desde a fundação dos séculos. Mas então dirá aos bodes: apartai-vos de mim, vós que tem praticado a iniquidade, para o fogo eterno. Para o fogo eterno. A palavra de Deus ela fala que para o fogo eterno será apartados todos que têm praticado a iniquidade. Jesus ele chama: vinde a mim. Porém as pessoas ouvem e endurecem o seu coração, e não seguem as palavras de Jesus Cristo, e não cessam os seus pecados, e não deixam os seus maus caminhos. Portanto, há um dia determinado pelo próprio Deus em que todo ser humano terá que comparecer diante dele para prestar contas. Por isso se prepare, o dia do Senhor ele vem, virá como ladrão. O dia do Senhor vem, e está próximo o dia do Senhor. Felizes são os que ouvem e guardam as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está se aproximando, cidade de Goiânia, moradores da terra, o tempo está se aproximando, o dia está se aproximando. Se prepare, alicerce os seus caminhos em Jesus Cristo. Se prepare, porque o dia do Senhor ele vem. Naquele dia a Bíblia fala que os homens vão dizer: ó pedras caiam sobre nós, ó montes caiam sobre nós. E digo que naquele grande dia as pessoas elas vão desejar a morte, elas não encontrarão. Naquele grande dia, todo homem verá e terá que estar diante do Senhor. A Bíblia fala de maneira que cada um terá que dar conta de si mesmo. Por isso assim a Bíblia fala para se arrepender. Arrependam-se e tornem-se ao Senhor. Deixe o ímpio os seus maus caminhos, porque o dia do Senhor ele vem. E vem ardendo como chama de fogo, como diz em Malaquias capítulo 4. Eis que o dia do Senhor ele vem, e vem ardendo como chama de fogo, no qual todos os soberbos, todos os ímpios como palha serão queimados. Mas para aqueles que temem o nome do Senhor surgirá o sol da justiça, a qual tem temido o nome de Cristo. A Bíblia fala que aqueles que temem o nome do Senhor surgirá o sol da justiça, e o sol da justiça é Cristo. Mas o mesmo sol da justiça também é fogo. E a Bíblia fala: ele é fogo para consumir como palha os ímpios que não temem ao Senhor, os soberbos que não temem ao Senhor, os orgulhosos que não têm temido o Senhor. Arrependam-se, torne-se para o Senhor, deixe os ímpios todos os maus caminhos. A vida ela se passa e chega a última hora, e a Bíblia fala que após a morte vem o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, está dizendo: o homem está ordenado morrer uma única vez, vida então após a morte, o juízo de Deus. Ou seja, segundo a palavra de Deus, não existe purgatório. Não vai adiantar a missa de sétimo dia, não vai adiantar ficar rezando para o morto, porque segundo a Bíblia é céu ou inferno, é salvação ou condenação. Se existe o purgatório, então mostra aqui na Bíblia, porque se tem na Bíblia tem que estar. Se existe alguma coisa, pela palavra de Deus tem que ser provado. Se morrer, o purgatório está no nosso dia a dia, na nossa vida.
Você quer pegar? Mas onde que ele está aqui na Bíblia? Você quer que eu vou ler Bíblia para você? Se existe purgatório, tem que estar na Bíblia, não tem? Normal para todo mundo ouvir. Para você cercar num cantinho, Isso aqui não é a palavra de Deus? você falar para o público aqui, não é isso não. Isso aqui não é a palavra de Deus? Isso é a palavra de Deus para você falar num canto. E ela fala sobre purgatório. Neto, isso é neto. Ela fala sobre o purgatório. Falar sobre purgatório, Mas aonde que está o purgatório aqui na Bíblia? no dia a dia, é isso aí. Tudo que A você Bíblia fala assim. fez, A Bíblia fala que se alguém... você está com Deus. Se você não está praticando bem, você não está com Deus. Aquilo é o purgatório. A dificuldade, as doenças, tudo isso que acontece. Não existe purgatório. Jesus não falou sobre Existe, existe purgatório. Jesus não falou sobre purgatório. Existe purgatório. Mostra uma das palavras que Jesus falou sobre purgatório. Se existe, a palavra de Deus ela tem que provar o que existe. Mas Jesus fala assim: se alguém vem ter convosco, não traz essa doutrina, não o recebais. Jesus ele ensina a não ir além do que está escrito na Bíblia. Se não está escrito, não existe. Se Deus não está falando sobre o purgatório, da onde que veio essa crença? Da onde que veio esse engano? A palavra de Deus fala para o homem que está determinado a morrer uma vez, vindo após a morte o juízo. Hebreus 9:27. Ou seja, você morre uma vez e depois vem o juízo. Não vem o purgatório, você não vai reencarnar, sua alma não vai vagar pela terra, você não estará preso em bens materiais, não vai adiantar fazer missa de sétimo dia, sua alma não estará no purgatório. Se você morrer com esse pensamento que você estará no purgatório, você estará perdido no inferno, onde não haverá resgate para sua alma, onde não vai adiantar a intercessão de Maria, nem de Aparecida, nem de São José, nem de São Tomé. Pode rezar 10 vezes, 7 vezes, 1000 vezes. A Bíblia fala que após a morte vem o juízo e todo homem terá que estar diante do Senhor para prestar conta de suas ações. Se existisse o purgatório, até o diabo poderia ser salvo, até os demônios poderiam ser salvos. Uma vez fazendo uma missa de sétimo dia, qualquer homem malfeitor, qualquer homem homicida, qualquer criatura demoníaca poderia ser salvo. Mas a Bíblia fala que Jesus Cristo, Ele pagou o preço para que nós, nesta vida, possamos honrar a Deus através do nosso corpo. Aí as pessoas elas querem viver na carne, do jeito que a sua carne quer, de forma imoral, de forma adúltera, de forma perversa, sanguinária, e depois Deus o salvar depois de uma missa de sétimo dia. Acorda para a realidade, o diabo está te enganando. Acorda para a realidade, Satanás está te enganando. Jesus falou em Mateus 24, versículo 4: acautelai-vos para que ninguém vos engane. Acautelai-vos para que ninguém vos engane, disse Jesus Cristo, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. E eu já tenho predito. Jesus ele disse: eu já vos disse, eu já tenho predito, eu já tenho vos alertado, eu já tenho vos instruído. Tomem cuidado para que ninguém vos engane. E há muitos enganadores, muitos mercenários. E por isso que nós temos que ler a Bíblia. Por isso que nós temos que pegar esta palavra e esconder ela na tábua do nosso coração, para que nós possamos fazer dela um escudo dentro de nosso coração, para que nós possamos estar protegidos contra todas as astutas ciladas de Satanás, contra todos os enganos e artimanhas das trevas enviados pelo maligno. Nós devemos ter o escudo de Deus, e a palavra é o escudo de Deus. A palavra é a nossa regra de fé. A palavra é a instrução de Deus, que nos dá a direção, que nos instrui em toda forma de viver, em todo caminho. Por isso está escrito em 2 Timóteo, que a palavra de Deus, certamente, ela é proveitosa e boa para ensinar o homem, para corrigir o homem, para que todo homem seja aperfeiçoado diante de Deus, que quer que todo homem chegue ao conhecimento da verdade e seja salvo. A palavra de Deus ela é boa para ensinar, mas as pessoas estão aprendendo com o diabo.
As palavras de Deus são boas para corrigir, mas as pessoas estão atrás de oba-oba, estão atrás de motivação, atrás de pregador de riquezas terrenas, pregadores mercenários que pregam somente sobre riquezas terrenas. E isso não é o Evangelho de Cristo, e Jesus não fala sobre riquezas terrenas. A palavra de Deus ela é boa para instruir, mas os homens querem ouvir só aquilo que lhe convém. As pessoas estão buscando o falso evangelho, estão buscando fábulas, filosofias, vãs sutilezas, mas Jesus Cristo já tem predito que muitos virão em seu nome e enganarão a muitas pessoas. Muitos enganadores saíram pela terra, por isso leia a palavra de Deus, busque a verdade. Jesus ele diz: a tua palavra, Pai, esta é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Não há outra verdade circulando pela terra a qual não seja vinda de Deus. A única verdade ela vem de Deus. A Bíblia fala que o diabo é pai da mentira, ele nunca se firmou na verdade, e quando ele vai dizer a mentira, ele está falando de algo que provém dele mesmo e que pertence a ele mesmo. Mas quando nós estamos falando a verdade, nós sabemos que ela provém de Deus. Nenhuma verdade provém da mentira, e nenhuma verdade vem do homem, mas ela vem de Deus, porque Deus ele é de fato a própria verdade. Jesus ele declara: eu sou o caminho, a verdade, pois a vida, e ninguém vê ao Pai se não for por mim. Satanás não quer que as pessoas ouçam a verdade, e é por isso que se opõe muitas vezes enviando pessoas para discutir contra essa palavra. Satanás não quer que as pessoas conheçam a verdade porque ela liberta, mas certamente essa verdade ela vai ser pregada, quer ouça ou deixe de ouvir. A Bíblia fala: anuncie, porque são casa rebelde. Anuncia, pois, os seus pecados, anuncia, pois, as suas transgressões. O casa rebelde se arrependa, casa rebelde se volte ao Senhor. Você está pensando que a religião vai te salvar? Você está pensando que a Aparecida vai te salvar? Você está pensando que Maria tem poder para salvar? A Bíblia fala em Atos capítulo 4, versículo 12: porque em nenhum outro nome dado no céu pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. O único nome que pode salvar o homem é Jesus Cristo, porque não tem outro nome dado no céu pelo qual podemos ser salvos, senão através de Jesus Cristo. É por isso que quando nós dizemos que Maria nos salva, nós estamos dizendo a verdade. Ela não ressuscitou para salvar, foi Jesus Cristo que ressuscitou. Por isso que quando nós estamos falando que a Aparecida nos salva, nós estamos falando a verdade. Não foi ela que recebeu a coroa de espinho, não foi ela que tomou bofetadas, não foi ela que foi crucificada, não foi a Aparecida que foi ressuscitada após o terceiro dia. E é por isso que a salvação está somente em Jesus Cristo. Nós não devemos orar para Maria porque ela não pode nos ouvir. Nós não devemos confiar nos santos porque os santos estão mortos e não podem interceder, não podem nos ajudar, não podem fazer nada pelos homens. A Bíblia nos garante que Jesus Cristo ele subiu ao céu e que ninguém mais subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, qual Filho de Deus. Jesus ele subiu ao céu e foi visto por mais de 300 pessoas, mas ninguém fala sobre a assunção de Maria, a qual os católicos tanto falam. A Bíblia dá uma característica que Jesus ressuscitou, provando que Jesus ressuscitou, falando que mais de 300 pessoas viram Jesus após a ressurreição, mas não tem ninguém falando que Maria ressuscitou. Dentro da Bíblia não tem ninguém testificando, testemunhando a ressurreição de Maria, porque de fato ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu, o qual é Jesus Cristo, Filho de Deus. E é por isso que a nossa fé não está em Maria, ela está em Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé não está nos santos, mas está no único santo chamado Jesus Cristo. Aleluia! Por isso que a nossa fé está em Jesus Cristo, porque é o único santo verdadeiro, a qual ressuscitou dentre os mortos. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado no céu ou pela terra pelo qual podemos ser salvos, senão através do nome de Jesus Cristo.
Por isso que nós não invocamos Exus, nós não cremos em santos, porque não tem outro nome dado no céu. Jesus não deu nome de Exus, Jesus não deu nome de santos. Jesus, ele foi o único nome dado nos céus e na terra. E Jesus, ele diz: todo poder, tanto no céu como na terra, a mim foi dado, disse Jesus Cristo. Todo poder foi dado a Jesus Cristo. Poder no céu é Jesus quem tem. É Jesus quem abre as portas dos céus, ele quem fecha. É Jesus quem une o homem, e a Bíblia fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Não existem santos casamenteiros, porque é Deus que une o homem. Não existem santos que abrem as portas do céu, porque a Bíblia fala em Salmo que é Deus quem abre as portas do céu. Como fala em Malaquias capítulo 3, eu abrirei as portas do céu e farei assim cair bênçãos de chuvas. Deus deu a Jesus Cristo todo o poder, tanto no céu como na terra. E nós não precisamos de São José, São Pedro, Aparecida, Maria e nem um outro santo, porque nós temos um santo que tem todos esses poderes, a qual as pessoas estão buscando em outros. Porém, a Bíblia diz aos idólatras que se arrependam, deixe a idolatria, deixe a tua idolatria e volte-se ao Senhor. Troca o São Jorge pelo Pai da eternidade. Troca a Rainha do Céu pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Troca os espíritos evoluídos, os Exus, os demônios, pelo Deus vivo. Tome a tua escolha, a tua decisão, porque o tempo está se passando e após a morte virá o juízo. Tome a tua decisão, a tua escolha, porque após a morte o homem estará sendo julgado por Deus. Seria maravilhoso se existisse o purgatório, pecar a vida inteira e ser salvo depois de uma missa de sétimo dia. Seria salvo demais se de fato existisse o purgatório, fazer tudo o que quer, viver igual Satanás na terra e depois de uma missa de sétimo dia estar no céu descansando com aquele em quem você não buscou, com aquele em quem não fez questão. Como as pessoas esperam estar descansando com Jesus Cristo na eternidade, se todo o seu tempo nesta vida usam para o pecado, o seu tempo é usado para a iniquidade, o teu fôlego sendo usado de forma a envergonhar a Deus, a tua boca a profanação, a bebedices, a adultérios e fornicações, sendo que Jesus Cristo, ele pagou um alto preço para que possamos glorificar, pois a Deus, através do nosso corpo, mas as pessoas não querem glorificar a Deus através do corpo. Através do corpo as pessoas querem pecar e continuar pecando e desfrutando do pecado, acreditando que Deus dará mais uma chance após a morte, e não dará. Jesus Cristo, porém, tem anunciado essas palavras. Jesus Cristo tem anunciado essas palavras, e Jesus diz: felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Jesus diz assim: certamente se não arrependerdes, certamente perecerão. Se certamente não arrependerdes, de igual modo, também perecerão no inferno. As palavras de Jesus Cristo são duras, só que as pessoas, elas escolheram outra parte do Evangelho. Por isso que elas dizem que isso não é a palavra de Deus, porque as pessoas escolheram ouvir uma autoajuda, uma mensagem que não confronta a sua forma pecaminosa de viver. E isso não é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que não traz renúncia ao pecado não é a mensagem de Jesus Cristo. Uma mensagem que não traz ao coração do homem temor para se arrepender não é o Evangelho de Jesus Cristo. Uma mensagem que não confronta o seu ego e a sua forma pecaminosa de viver não é a mensagem de Jesus Cristo. Por isso, abre bem os olhos, cidade de Goiânia, com os falsos profetas e com os mercenários que estão enchendo o coração de engano das pessoas, enchendo o coração de muitas pessoas com filosofias vãs, com palavras vazias, com promessas vazias, palavras de autoajuda,
Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, Cristo te esclarecerá. Jesus Cristo, ele esclarece o entendimento. Jesus Cristo veio tirar toda a cauterização da mente. Que Jesus Cristo ele possa tirar todo o orgulho do coração que impede arrepender-se dos pecados. Que Jesus Cristo possa tirar do coração toda a avareza, o amor que tem ao dinheiro, para amar a Deus de todo o coração. Que Jesus Cristo possa tirar do coração todo o amor que tem pelo pecado, todo o prazer que tem no pecado, a fim de amarem a Deus e buscarem pela verdade. Que Jesus Cristo possa colocar fome e sede, para que as pessoas de fato sede tenham, fome tenham, de ouvir as palavras de Deus e de buscar ouvir a mensagem de Deus. Hoje que tem fome pelo pecado e sede pelo pecado. Hoje é uma correria louca pelo pecado e as pessoas estão de forma sedenta, pecando, adulterando, fornicando, se embebedando, cometendo imoralidades, homem com homem, mulher com mulher, vivendo uma profanação, vivendo uma imoralidade diante de Deus. Mas que Jesus Cristo possa trazer arrependimento ao coração dos que assim estão vivendo sem temor a Deus, sem temor algum diante do Senhor. A Bíblia fala que é chegada a hora de temer ao Senhor e de dar ao Senhor a verdadeira honra e de dar graças ao Senhor. Já é hora de dar graças ao Senhor, já é hora de honrar ao Senhor e de dar graças ao Senhor, porque Ele vem. O tempo está se abreviando por amor dos escolhidos. A Bíblia fala assim, amados, acerca dos tempos e das estações não necessita que vos escreva, mas porque vocês sabem muito bem do dia do Senhor, a qual virá como ladrão de noite. E assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, acerca das estações não necessita que seja falado. Quando você olha para o céu, você sabe se vai cair uma chuva ou não. Quando você olha para o céu, aquele céu nublado, você sabe se está prestes a cair uma chuva. Quando você olha para o céu azulado, o céu com o sol raiando, você sabe que vai ser um dia quente. E assim Jesus falou, vocês sabem das estações e não sabem discernir a vinda do Filho do Homem, porque assim como vocês discernem as estações do tempo, assim é a vinda de Cristo. Pelos sinais, Deus dá os sinais, e Deus está dando os sinais. Deus tem dado os sinais estão por toda parte. Os sinais estão nos céus, os sinais estão na terra, os sinais estão em todos os ambientes, política e religião. Deus tem dado sinais. Saibam que o tempo está próximo, saibam que pouco tempo resta, saibam que é hora de arrepender-se, porque o tempo está próximo. O dia do Senhor vem, já é hora de arrepender-se, já é hora de arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Já é hora de deixar a imoralidade, já é hora de deixar a embriaguez, hora de arrepender-se e voltar-se para o Senhor enquanto está vivo, enquanto há fôlego de vida, enquanto ainda há vida. Nós sempre ouvimos isso, que enquanto há vida há esperança. De fato não há mais esperança numa sepultura, como fala em Eclesiastes capítulo 12. Em Eclesiastes vai dizer que na sepultura não tem mais esperança. A Bíblia fala no livro do Salmo, para os vivos há esperança. E há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Há mais esperança para um cão vivo do que para um leão morto. Amém? Há esperança para os vivos, mas para os que morrem já não há mais esperança. Por isso que quando nós estamos falando que o purgatório não existe, nós estamos falando da verdade da Bíblia. A verdade da religião não é a verdade da Bíblia. A verdade da religião não é a verdade de Deus. É a verdade de alguém que ali colocou uma doutrina, um ensinamento. Mas a Bíblia de fato é o ensinamento de Deus.
E o ensinamento de Deus não fala sobre o purgatório, não fala sobre uma reencarnação após a morte, mas a palavra de Deus ela anuncia para se arrepender, porque após a morte virá ou a salvação ou a condenação. Isso a Bíblia deixa bem claro: se não arrepender dos pecados, igualmente, de igual forma, perecerão. Não pereça, mas arrependa-se. Não pereça, mas torne-se para Jesus Cristo. Não pereça nos pecados, mas volte-se para o Senhor Jesus Cristo. E arrependendo-se de todo pecado, nós podemos tornar-se para Cristo, deixando livre todos os maus caminhos. Pode ter a esperança de voltar-se para Cristo e ter um bom lugar na morada eterna. Como que podemos esperar uma morada eterna, um bom lugar junto de Deus, praticando pecados e mais pecados, malícias e fornicações, adultérios e imoralidades, traições e homicídios, roubos e orgulho, amando o dinheiro, sendo gananciosos, sendo soberbos e de dura cerviz? Como podemos esperar um bom lugar permanecendo, praticando aquilo que é mal diante de Deus, envergonhando o Senhor dos Exércitos, desonrando a Deus? Como podemos estar esperando que Deus vai colocar num bom lugar, praticando aquilo que Deus abomina, andando por caminhos maus, fazendo aquilo que Deus abomina, fazendo aquilo que Deus ele reprova, praticando imoralidades, fornicações, praticando homossexualidades, bebedices, feitiçarias, embriaguez, idolatrias? Como as pessoas estão esperando Deus colocar num bom lugar? Deus não salva pelas obras, não é pela bondade do teu coração, mas é pelo que Jesus Cristo ele fez na cruz por mais de 2000 anos. Esta mensagem vem anunciando a mesma coisa, mas as pessoas não querem se arrepender. As pessoas estão com o coração endurecido demais para se arrependerem. As pessoas estão voltadas demais para o prazer momentâneo do pecado e não querem arrepender-se, não têm interesse no coração sobre salvação, sobre vida eterna. Mas a Bíblia fala que a vida eterna é essa, que permaneçamos em Jesus Cristo. E aquele que permanece em Jesus Cristo não prevarica. Aquele que permanece em Jesus Cristo não vive fornicando. Aquele que permanece em Jesus Cristo, ele não pode permanecer adulterando, porque a sua palavra está dentro de nós. E aquele que está em Jesus Cristo não pode permanecer se embebedando, porque sua palavra coloca temor dentro de nós. Aquele que está em Jesus Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez. Se alguém está em Jesus Cristo, ele deixa de ser imoral, ele deixa de ser homossexual, ele deixa de ser adúltero, ele deixa de se embebedar, porque de fato a Bíblia fala que Deus nos dá um espírito de temor para temer a sua palavra. A Bíblia fala que Deus nos traz temor no coração para deixar os maus caminhos. Por isso deixe o ímpio os seus maus caminhos, volte-se para o Senhor, porque Ele é benigno, Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos alcancem a vida eterna. E deixe os seus maus caminhos, deixe os maus caminhos, volte-se ao Senhor Jesus Cristo, coloca no Senhor os seus caminhos, o mais Ele fará. Se você confiar em Jesus Cristo, certamente Ele te guiará. Mas porém, a Bíblia fala que assim, não devemos estar em trevas, para que assim, quando vier o dia do Senhor, nós sejamos pegos de surpresa. Estar em trevas é caminhar no pecado, e muitos estão vivendo em trevas. A treva do pecado cegou seu entendimento para não resplandecer a luz do Evangelho. O pecado ele faz o entendimento do ser humano ficar em trevas ao ponto de não ter interesse na verdade, mas antes ter prazer na mentira. Antes não buscando a sobriedade, mas buscando viver no erro. Antes buscando aquilo que é pecaminoso e acreditando que Deus de fato não olha para essas coisas. Deus de fato olha para o coração. E a Bíblia fala em Salmo que Deus ele está pesando as intenções que há no coração do homem para recompensar ao homem segundo as suas intenções. Ou seja, se suas intenções forem más, as suas intenções te trarão uma condenação. Se suas intenções de fato forem puras diante de Deus, verdadeiras diante de Deus, Deus te dará salvação.
Se as suas intenções forem boas em seu coração, elas sempre te guiarão em caminhos retos que te levarão para a salvação. Mas se suas intenções forem más, elas sempre te levarão para caminhos maus, caminhos impuros, caminhos imorais, caminhos profanos e perversos. Por isso que Deus, ele olha para o coração. E quando as pessoas dizem que Deus só vê o coração, elas não fazem sentido do que de fato Deus está olhando para o seu coração. Deus está contemplando os seus segredos, Ele está vendo que caminho suas intenções estão te levando, e Ele está percebendo que os seus caminhos estão te levando para a perdição. Por isso, esta palavra, ela é urgente. Arrependa-se dos maus caminhos, deixe todos os sentimentos maus, seja guiado pelo Espírito Santo de Deus. O coração é enganoso e te levará para o inferno. O coração é enganoso, e mais enganoso é do que todas as coisas nesta vida. A palavra de Deus fala no profeta Jeremias que o coração do homem é enganoso mais do que todas as coisas nessa vida. E é por isso que o homem, esse é um dos motivos pelo qual o homem não deve ser guiado pelo seu coração, pelo qual o homem não deve confiar no seu coração, porque o teu coração é enganoso. O coração, ele arma ciladas para levar o homem à perdição, para levar o homem à condenação. Sentimentos que parecem ser bons, mas o fim desses sentimentos são caminhos de morte. Sentimentos que parecem ser bons, mas diante do Senhor são maus e profanos. Por isso Jesus Cristo, ele tem anunciado que arrependam-se. Atos capítulo 17 diz: porque Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam, porque Ele tem determinado um dia que há de julgar o mundo. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Deixa os caminhos de ignorância, conhecendo a verdade e ainda não praticando. Você está vivendo como ignorante, vivendo segundo os desejos do seu coração, mesmo conhecendo a verdade, está vivendo de forma ignorante, caminhando para o inferno, porque de fato a Bíblia fala que Deus nos julga segundo o que nós conhecemos, é segundo o que nós temos recebido. Deus dará a recompensa ao homem segundo aquilo que ele tem recebido. Aquele que muito tem recebido, muito também será cobrado. Quem muito é dado, muito é cobrado. Por isso não é o suficiente somente conhecer a Deus. Não é o suficiente apenas crer em Deus se não tiver obediência, que a fé se torna vã. Não é o suficiente apenas acreditar, se não obedecer a Deus, você perecerá da mesma forma que um ímpio que não crê em Deus. Se não se tornar a Cristo e não arrepender-se dos maus caminhos, não adianta, porque a mesma coisa de não crer. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta, por isso crê em Jesus Cristo, como diz a Escritura, e rios de água viva fluirão de dentro do teu ser, e se formará rios de água viva que jorram para todo sempre. A palavra do Senhor, ela é fiel, ela é poderosa, ela é uma espada, mas também é um escudo. Ou seja, a palavra de Deus, ela fere, mas também ela protege. A palavra de Deus, ela é uma espada afiada contra o pecado, que discerne, separa as intenções boas das intenções más que estão no coração. Por isso que as pessoas se sentem feridas por uma palavra mais dura, por uma palavra de correção, porque de fato ela fere o seu ego, fere o seu orgulho. A verdade fere a mentira. Mas isso é bom, porque fiéis são as feridas abertas por aquele que abriu, e quem abre a ferida é Deus. A ferida aberta pela verdade, a ferida aberta, a mentira não fere ninguém. A mentira, na verdade, ela faz as pessoas ficarem acomodadas no erro, mas porém a verdade, ela fere o seu orgulho, fere o seu ego, fere a mentira, mas porém isso é bom, porque fiéis são as feridas abertas pela verdade, porque Deus curará, Deus cicatrizará a ferida, e Deus fará a ferida ser fechada. Jesus Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e sempre, o mesmo e eternamente. Creia na palavra de Cristo, volte-se para o Senhor, arrependa-se, porque o tempo está se aproximando. Um dia
certamente todos terão que dar conta diante de Deus. E esse tempo pode chegar o mais rápido que você imagina. Após a morte vem o acerto de contas de cada pessoa particular, individualmente com Deus. Muitos não acreditam nisso, mas está escrito na palavra de Deus. Após a morte vem o juízo. Cada um terá um encontro com Deus e um juízo particular e individual diante do Senhor dos Exércitos. Por isso, arrependa-se, aplane os caminhos, endireite os caminhos, prepare-se para se encontrar com Jesus Cristo, porque o tempo está próximo. Felizes são os que ouvem, felizes são os que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Felizes são aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, possam entrar pelas portas da cidade, porém ficaram de fora os falsos profetas, os feiticeiros, os idólatras, os imorais, os adúlteros, todos os beberrões e todos os homicidas, todos os sodomitas. Sua parte será no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Apocalipse 22, versículo 15. Essa é uma palavra fiel, e essa é uma palavra que alerta, essa é uma palavra que de fato corrige e anuncia para que se arrependam. Todos que estão praticando essas obras devem arrepender-se, porque estão em direção ao inferno. Todos que estão praticando imoralidades precisam arrepender-se, porque estão em direção ao caminho do inferno. Todos que estão praticando homossexualidades precisam arrepender-se, porque estão em direção ao fogo. E assim como o bombeiro está alertando alguém que há uma chama de fogo se aproximando, e ele está ali para apagar essa chama de fogo, assim a verdade ela apaga o fogo que há de queimar a sua alma para todo sempre, se você escapar enquanto há tempo. Por isso, deixe todo ímpio os seus maus caminhos e torne-se para Deus. Torne-se para o Senhor. Tornai-vos para mim, eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Essas são as boas novas do Evangelho, em que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas a Bíblia fala, porém, se não arrependerdes, de igual modo perecerão. Não pereça, não continue perecendo, não pereça os seus caminhos de perdição, não pereça os seus caminhos imorais. É tanta perversidade no coração do homem, a sua malícia o levará ao inferno, a sua depravação, a sua forma imoral te levará ao inferno. Deus, porém, anuncia ao homem: não adulterarás, mas eu digo, qualquer que cobiçar uma mulher em seu coração, desejar, cometer adultério. Mateus capítulo 5, Jesus tem dito isso: aquele que adulterar em seu coração, desejando ver cometer adultério, escapa enquanto há tempo da condenação do inferno. Arrependa-se, deixando todas as más intenções e maus caminhos que te levarão à perdição. O preço foi alto, o preço foi pago, não custou pouco, custou tudo, não foi barato. O preço foi alto, foi preço de sangue. Jesus pagou alto preço, o preço foi derramado na cruz, o preço foi a traição. Jesus foi traído por aqueles que andaram com ele, por aqueles que se assentaram na mesa dele e comeram junto com ele, por aqueles que foram curados por ele. O preço foi alto. Jesus foi derramado seu sangue por aqueles em que ele estava sentado todos os dias com ele. O preço foi alto. Jesus foi rejeitado pelos seus, a qual a Bíblia fala: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. E é por isso que o juízo será maior, é por isso que o juízo será tão grande, porque Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, mas porém as pessoas o têm rejeitado, as pessoas têm ignorado, as pessoas têm deixado, as pessoas têm de fato vivido lá na carne, deixando os caminhos de cruz. E a cruz, ela de fato é renunciar os pecados. Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, deve renunciar a si mesmo, deve tomar a sua própria cruz e seguir após mim. Renuncia o seu pecado. A renúncia é parte da mensagem da cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para os salvos. A mensagem da cruz, ela salva. O objeto da cruz não pode salvar ninguém. O objeto da cruz não pode proteger ninguém.
A mensagem da cruz, ela é poderosa para salvar aquele que crê. Mas o formato de cruz, o objeto de cruz não salvou ninguém até hoje e não pode salvar ninguém. Tanto é que Jesus foi morto numa cruz, ele não foi salvo numa cruz, foi morto, ressuscitou, venceu na ressurreição. Ou seja, Jesus venceu quando ele desceu da cruz, quando ele saiu da cruz, ele venceu. E a nosso triunfo é quando Jesus ele desce da cruz. O nosso triunfo não é quando nós olhamos para Jesus na cruz, não é quando nós olhamos para aquele coitado na cruz sanguentado, mas para quando nós olhamos Jesus Cristo fora da cruz, depois de ter ressuscitado, depois de ter assim então subido aos céus. E assim, muitas pessoas estão perecendo. Não pereça, não pereça, torne-se para Deus, ainda hoje, arrependa-se ainda hoje, direita os caminhos ainda hoje, conserta os caminhos, conserta o altar ainda hoje, porque após a morte virá o juízo, e todos devem estar preparados. Eu sei que muitas pessoas acreditam que após a morte estarão no purgatório, e essa é uma esperança falsa, essa é uma esperança duvidosa e falsa. Jesus não falou sobre um purgatório, a Bíblia não falou em nenhum versículo sobre um purgatório. Eu não encontrei nenhum purgatório dentro da Bíblia, em todas as leituras da Bíblia que eu fiz. Não encontrei nenhuma mensagem de Jesus falando algo semelhante ao purgatório. Em toda a Bíblia está falando ou sobre o céu, ou sobre o inferno, ou sobre salvação, ou sobre condenação. Por isso arrependa-se, não creia em fábulas. Você não vai estar no purgatório após a morte. Se não arrepender, estará no inferno. Você não estará esperando uma missa de sétimo dia após a morte. Se não arrepender, você estará no inferno sendo atormentado para todo sempre, aguardando um juízo de Deus para a condenação eterna. Por isso Jesus não veio para que o homem pereça, mas para que se arrependam, para que creiam na verdade. Jesus fala: eu tenho pregado a vocês a verdade por todos os dias e agora me crucificam por ela mesma. Os homens nunca vão ficar alegres pela verdade, eles sempre vão demonstrar ira e sempre descontentamento com a verdade. Agora há pouco mesmo, quando o Senhor veio descontente com a verdade, porque não é assim que se prega. Mas de fato, se não é segundo a Bíblia, como que é que se prega? Se não é o que está escrito na Bíblia, é o que? É tradição? Tradição invalida o mandamento de Deus. Religião não leva ninguém a Deus. A Bíblia nos leva para Cristo e Cristo nos leva para Deus. Por isso, o tema da nossa mensagem é a cruz. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas é o poder de Deus para aqueles que são salvos. E a mensagem da cruz chama o homem a arrepender-se dos pecados, chama o ímpio a deixar os maus caminhos. A mensagem da cruz chama todos os imorais ao arrependimento. A mensagem da cruz chama todos os adúlteros e fornicadores, todos os idólatras e feiticeiros, todos os imorais, homossexuais, a se arrependerem. Arrependam-se, não pereçam. Arrependam-se, tornem-se para Deus. Arrependam-se, deixem os ímpios os seus maus caminhos. Essa é a mensagem que o Senhor Deus tem concedido nessa noite. E essa mensagem, ela é fiel, digna é de toda aceitação. Esta é a palavra de Deus. Maravilhosa é a palavra de Deus. Boa é a palavra de Deus. Mas se ela não for praticada, é o mesmo que se contemplar em frente ao espelho, não adianta de nada. Se a palavra de Deus não for praticada, não adianta de nada conhecer ela, não adianta de nada ter ela debaixo do seu braço. Não adianta crer em Deus se não praticar a sua vontade. Por isso está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 22, não sejam apenas ouvintes, enganando a si mesmos, mas sejam praticantes de toda a palavra de Deus. Sejam praticantes de toda a palavra de Deus, não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. É a hora final. Arrependam-se, torne-se para o Senhor Jesus. Ele vem. Ao findar o labor desta vida,
imaginar quando a morte ao teu lado chegar.